A cada ano, mais de 1 milhão de mulheres são vítimas de violência doméstica no Brasil. Isso segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Esse tipo de violência, apesar de frequente, tem sido combatida com a defesa do direito das mulheres. Um dos avanços foi a criação da Lei Maria da Penha, que este mês completa 10 anos. A Lei Maria da Penha completou 10 anos no dia 7 de agosto. Ela acabou com a possibilidade de o agressor de uma mulher prestar serviços comunitários, pagar multa ou doar cestas básicas, em vez de ser condenado criminalmente. A pena contra esse crime passou de 1 para 3 anos de detenção, além de possibilitar a prisão em flagrante ou preventiva dos agressores. De acordo com a lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e ainda dano moral ou patrimonial. Vale lembrar também que violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. E para conversar sobre o assunto, nós estamos recebendo a Valéria Scarance, promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo. Muito obrigada pela sua participação. E falar de um assunto que é importante, é necessário a conscientização. Tanto porque, depois da lei, nós estávamos até conversando sobre isso, só 7% das mulheres que passam por isso em casa fazem a denúncia. E o restante, sendo que a gente tem 98% da população com um conhecimento da lei. Então, assim, eu acho necessário a gente especificar, falar pontualmente o que se encaixa nessa lei e começando a dizer aonde que se enquadra a lei Maria da Penha. Bom, eu queria agradecer o convite. Claro, realmente é muito agradece. Importante, nesse momento de 10 anos da lei, debater o conteúdo da lei. Porque se 98% da população conhece a lei, pouca gente sabe o que consta efetivamente da lei, como acessar a justiça, como pedir proteção. E, na verdade, a que tipo de situação a Lei Maria da Penha se aplica? Essa lei foi criada para proteger toda e qualquer mulher numa situação de violência, seja violência física, sexual, psicológica, patrimonial ou moral. A lei faz referência à palavra gênero. Gênero é uma violência praticada contra a mulher por ser mulher. É uma perguntinha que se faz. O homem agiu dessa forma porque a vítima é mulher? Se a resposta for sim, se aplica a Lei Maria da Penha. Se a resposta for não, não se aplica. E qual é o perfil do agressor para se enquadrar nessa lei? Essa pergunta é muito importante, muito interessante. Porque muitas vezes se imagina que o autor da violência contra a mulher tem o perfil de um criminoso comum. Na verdade, o autor da violência contra a mulher é um homem como qualquer outro. Em regra, é um homem que não tem antecedentes criminais, é primário, trabalhador, bom cidadão, religioso, educado, respeitoso com as outras pessoas. Respeita as pessoas. O padrão violento, ele só acontece dentro de casa. Sim, num momento de nervoso, ou perdeu a cabeça, enfim. É engraçado você falar isso, porque acredito que a grande maioria das pessoas acabam dizendo, não, eu convivo tantos anos com meu marido e não, ele nunca perdeu a cabeça, mas uma vez que perdeu, ele não vai mais fazer isso, então tá tudo bem, não vou fazer a denúncia. Até em relação a isso, muitas pessoas acabam fazendo a denúncia e depois desistem. Por que que isso acontece? O padrão de uma mulher que sofre violência é o silêncio, é a retratação. Muito comum que as mulheres noticiem a violência, procurem ajuda e depois desistam. Para quem não trabalha com essa área, não compreende a violência contra a mulher, há uma falsa noção de que a mulher não corre risco, de que o casal se reconciliou, então está tudo bem. Não é verdade. A mulher se retrata por muitos motivos, mas não por ausência de risco. Se retrata por medo, por vergonha, por crença na mudança do parceiro, por desejo de esquecimento e em razão de uma fragilidade gerada pela própria violência. Os estudos mostram o seguinte, que a repetição da violência faz com que a mulher não consiga mais reagir. É o que nós chamamos de síndrome do desamparo aprendido.
A repetição da dor, do sofrimento, ativa no cérebro da mulher um mecanismo que inibe a reação. Então ela acaba meio que se acostumando com aquilo ou não, né? Sofre calada, uma coisa ou outra. Acho que depende de cada caso também, né? E como a gente consegue avaliar que aquela mulher está correndo riscos? É muito difícil para a população comum, é muito difícil identificar o que é uma situação de risco. Porque se o agressor, em regra, é primário de bons antecedentes, nunca praticou um crime, tem trabalho, residência, como se avalia uma situação de risco? Em razão de outros fatores. Bom, o homem que não aceita a separação e começa a perseguir insistentemente a mulher é um fator de risco. Uma alteração de comportamento repentina do homem, um comportamento muito controlador, isolamento da mulher, presença de arma no contexto da relação. Álcool e drogas também. Embora álcool e drogas não sejam a causa da violência, potencializam essa violência e aumentam o risco para a mulher. Mas essa avaliação precisa ser feita de perto, né? Eu acredito. O perfil do agressor não é nada daquilo que a gente tinha imaginado, uma pessoa violenta constantemente. Não, muito pelo contrário. Tanto porque qualquer um pode se exaltar a qualquer momento, mas não que dê o direito da pessoa perder o respeito pela esposa e cometer uma agressão dessa. Enfim, quando está acontecendo isso em casa e a mulher decidiu denunciar, qual que é o primeiro passo? Ela precisa de testemunha? Como que funciona? Bom, um aspecto muito importante de se mencionar é o seguinte: a mulher não tem o poder de transformação do homem. Então, muitas mulheres acreditam que com o seu amor, com o seu carinho, elas modificam o comportamento do homem. Então, quando acontece uma situação de violência, o procedimento correto é procurar uma delegacia de polícia e noticiar a violência. Não há necessidade de testemunhas, até porque se a violência acontece dentro de casa, onde estão as testemunhas? Ela é a única. Não há necessidade de marcas corporais, não há necessidade de que a vítima já tenha provas. Basta que ela compareça a uma delegacia, seja ou não uma delegacia de defesa da mulher, mas preferencialmente uma delegacia da defesa da mulher, e noticie o que aconteceu. Importante também que ela leve para a delegacia todo esse histórico de violência, porque quando acontece uma violência, já há uma história anterior de dominação, de ofensa, de submissão. Ela pode levar mensagens ofensivas, fotografias, relatórios médicos, tudo aquilo que demonstra o comportamento do homem. A maioria dos casos já existe um histórico, né? Sim, as mulheres demoram muito tempo para noticiar. Muitos anos, muito tempo, nessas indas e vindas e nos refúgios da fase da lua de mel. A violência contra a mulher, ela sempre envolve 3 fases. Uma fase de tensão, em que o homem está controlador, bravo, e a mulher acredita que consegue, assim, com o seu amor, com o seu cuidado, evitar um ato mais grave. Exatamente. Contornar a situação. Depois vem a explosão, que é o ato de violento, a violência sexual, a agressão física. E a terceira fase é sempre o arrependimento, a chamada fase de lua de mel. Esse comportamento é padrão. É nesse momento que a mulher desiste, que ela acredita no parceiro, que ela dá mais uma chance. E isso se repete, se repete, se repete. Então é muito importante que a mulher, quando comparecer na delegacia de polícia, que ela leve todos os boletins de ocorrência, que ela leve tudo que ela tem em mãos e que ela solicite também proteção. Tá certo. E hoje nós temos casos de mulheres que vivem com outras mulheres. Nesse caso, se a agressora também for uma mulher, enquadra nessa lei? Sim, a Lei Maria da Penha, ela se aplica expressamente a mulheres em relação homoafetiva. Mulheres que têm relacionamento com mulheres estão protegidas pela lei. Olha, a gente estava falando que tem casos hoje de casais que as duas são mulheres e, no caso, se uma delas é a mulher, é a agressora, se enquadra nessa lei?
Sim. Sim. Na verdade, a Lei Maria da Penha, desde que ela foi criada, já consta um artigo da lei que diz que ela se aplica para as mulheres que mantêm relacionamento amoroso. Então, mulher que tem relacionamento com uma outra mulher está protegida pela Lei Maria da Penha, sim. Inclusive também as transexuais femininas, né? Então, aquelas pessoas que são biologicamente homens, mas que são psicologicamente mulheres. Mesmo sem a cirurgia, há um entendimento que se aplica a Lei Maria da Penha. Tá. No caso, se a mulher depender financeiramente do marido, o que acontece? Como que fica a vida dela? Bom, a dependência financeira, na verdade, ela não pode impedir a proteção da mulher, de forma alguma. Quando ela comparece na delegacia de polícia, ela já deve ser orientada a comparecer a uma rede de atendimento. Nós temos redes de atendimento integradas à mulher hoje. Além disso, ela pode pedir, dentre essas medidas de proteção, uma pensão alimentícia. Ela também pode imediatamente já solicitar essa ajuda. Mas é relevante mencionar o seguinte, que a maior parte das mulheres que sofrem violência não depende economicamente do homem. Olha que interessante. Na verdade, as estatísticas apontam que pelo menos 61% dessas mulheres são totalmente independentes financeiramente. A dependência deve ser outra mesmo, de querer resgatar o relacionamento. Enfim, tem o programa, né, Guardiã Maria da Penha, que só fortalece mais ainda a Lei Maria da Penha. Conta um pouquinho pra gente como que funciona o programa. Esse programa foi criado pelo Ministério Público de São Paulo, né? Nós já atuamos no enfrentamento à violência contra a mulher há 6 anos e o programa tem 2 anos. Ele é uma parceria do Ministério Público, do GVID, com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e com a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres. Como funciona esse programa? Guardas são selecionados, guardas homens e mulheres. São capacitados, orientados para identificar situações de risco, compreender a violência contra a mulher. E eles comparecem às residências das mulheres que têm medidas protetivas. Na verdade, foi uma grande sacada, uma grande descoberta. E vocês fazem algum tipo de treinamento com esses funcionários para atender? Sim, eles são capacitados, são treinados para que eles possam comparecer, então, à residência das mulheres. A ideia foi a seguinte: se as mulheres morrem dentro de casa, porque para a mulher no Brasil, a sua casa é o lugar mais perigoso. Então é para lá que o Estado vai para protegê-las. Ótimo, Nós parabéns. comparecemos a esses locais para protegê-las. Parabéns pela iniciativa, agradeço demais a sua participação no programa. Olha, Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo, e-mail é núcleodegênero@mpsp.mp.br. Aí a central de atendimento à mulher no Disque Denúncia é 180. Disque Denúncia 180. Não hesite em realizar a denúncia, lembre-se disso. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço. Um beijo, um ótimo dia para você. Obrigada, viu? Muito obrigada.